Crise explode em Brasília. Investigações abalam STF, governo e poderes. A verdade vem à tona. A crise política que atravessa o Brasil parece ter atingido um patamar completamente novo, mais complexo, mais tenso e marcado por uma sensação crescente de esgotamento institucional. Nos bastidores de Brasília, investigações em andamento, disputas internas, controvérsias sucessivas e manobras de poder vão revelando, pouco a pouco, um sistema que já não consegue esconder suas fissuras. A engrenagem do Estado funciona, mas com ruídos cada vez mais audíveis. E a temperatura política, já elevada por natureza, alcançou um nível em que a própria sociedade começa a questionar até onde vai a capacidade de tolerar erros, excessos, contradições e a permanente ausência de transparência em algumas esferas de poder. Mais uma vez, o país se vê diante de um tabuleiro onde denúncias, suspeitas e pressões políticas se misturam à discussão sobre limites institucionais, responsabilidades públicas e o urgente desafio de reconstruir a confiança na máquina estatal. Mas desta vez, o ambiente parece diferente. Não é apenas um embate de forças ou mais um duelo político cotidiano. O que está em jogo é a própria sensação de equilíbrio entre os poderes da República, elemento essencial para garantir estabilidade democrática e credibilidade institucional. Quando essa percepção começa a desmoronar, o impacto atinge não apenas a elite governante, mas todo o alicerce da vida pública. Nos últimos meses, investigações envolvendo agentes de grande influência, repercussões que atravessam o executivo, o legislativo e o judiciário, e debates sobre o uso de recursos públicos reacenderam alarmas em setores estratégicos da sociedade. Entre analistas, juristas, observadores independentes e comentaristas especializados, cresce a sensação de que a relação entre os poderes se encontra em um ponto crítico, marcado por tensões profundas e um evidente desgaste político. Isso não só gera instabilidade, também alimenta a impressão de que há uma disputa subterrânea por narrativa, controle e hegemonia institucional, cujos movimentos nem sempre vêm à tona, mas cujos efeitos se fazem sentir em cada decisão, cada reação e cada tentativa de blindagem. Diversos episódios recentes revelaram questionamentos sobre decisões judiciais controversas, condutas administrativas duvidosas, contratos públicos pouco explicados, gastos milionários e a atuação de autoridades em momentos sensíveis. Independentemente das preferências ideológicas de cada cidadão, o fato é que quando as estruturas responsáveis por garantir equilíbrio, justiça e lisura começam a demonstrar fragilidades, a sociedade passa a exigir algo básico: respostas claras, explicações consistentes e responsabilização efetiva. A pressão se intensifica quando figuras de alto escalão surgem no centro dessas controvérsias. Mesmo sem conclusões definitivas, apenas o fato de investigações recaírem sobre determinados nomes desencadeia uma reação pública explosiva. A cada novo capítulo, cresce a sensação de desgaste, e junto dela a percepção de que parte da elite institucional perdeu a capacidade, ou a disposição, de responder às cobranças com a transparência necessária. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já vinha sendo alvo de debates intensos sobre seus limites de atuação, seu protagonismo político e decisões consideradas por muitos especialistas como expansivas ou atravessadas por um grau elevado de subjetividade. Quando alguma denúncia, apuração ou suspeita, ainda que inicial, se aproxima de personagens centrais no sistema jurídico, o efeito é imediato: a credibilidade da instituição entra em xeque. Para o cidadão comum, episódios assim se convertem em sintomas de algo maior: uma crise profunda de confiança no funcionamento da justiça. A relação entre o governo federal e o judiciário, historicamente marcada por tensões periódicas, hoje parece operar em um campo minado. Qualquer nova revelação, operação policial ou questionamento público tem impacto imediato. Observadores notam que a resposta do executivo oscila entre defesa, silêncio estratégico ou tentativas de alinhamento, criando ainda mais incerteza e reforçando a impressão de que há movimentos nos bastidores que não chegam ao conhecimento do público. Desde que os debates sobre o uso de recursos públicos, contratos suspeitos e possíveis desvios voltaram ao centro da discussão nacional, a pressão sobre ministérios, secretarias e órgãos estratégicos aumentou exponencialmente. E mesmo com muitas investigações ainda em estágio preliminar, o brasileiro reage com ceticismo, fruto de décadas marcadas por escândalos de grande repercussão. A sociedade já desenvolveu um faro afinado para perceber quando alguma coisa não fecha. Nos corredores do poder, comenta-se que setores do governo temem que algumas investigações avancem rápido demais, produzam efeitos colaterais imprevisíveis e atinjam áreas sensíveis da administração pública. Para especialistas do meio jurídico, o risco é outro: a erosão progressiva da legitimidade institucional, que é um dos pilares para o equilíbrio da República. O mais revelador, entretanto, é a mudança de postura da sociedade. O público parece cada vez menos disposto a aceitar discursos pré-prontos, versões incompletas ou justificativas vagas.
Hoje, o cidadão acompanha as notícias em tempo real, compara declarações oficiais, observa contradições e enxerga com clareza tentativas de contornar ou atrasar respostas que deveriam ser diretas. Pouco importa se o foco recair sobre autoridades do executivo, do judiciário ou de grupos com influência política. O país está cansado de promessas vazias e de processos que se arrastam por anos sem qualquer desfecho concreto. Há também um elemento simbólico poderoso nesse cenário. Uma investigação que toca figuras centrais do poder, mesmo em estágio preliminar, possui impacto monumental na narrativa pública. A mensagem transmitida é simples, mas contundente. A de que o sistema precisa ser auditado continuamente e de que nenhum agente público está acima de questionamentos. Politicamente, as implicações são profundas. Grupos de oposição, analistas independentes e setores atentos da sociedade enxergam neste momento uma oportunidade de cobrar mais rigor na fiscalização, maior transparência na relação entre poderes e uma revisão urgente do modelo de tomada de decisão, que muitos críticos apontam como excessivamente centralizado, pouco transparente e vulnerável a influências externas. A crise atual escancara algo que há muito vinha sendo percebido: o modelo político e institucional brasileiro dá sinais evidentes de esgotamento. A concentração de poder, seja político, jurídico ou administrativo, sem mecanismos de responsabilização rápida e eficiente alimenta suspeitas, desgastes e rupturas. Quando investigações de grande repercussão emergem, mesmo que sem conclusões definitivas, o sistema treme. E quando o sistema treme, a sociedade acompanha esse tremor com desconfiança. Neste momento, o país vive um ponto de inflexão decisivo. De um lado, autoridades pressionadas por explicações, documentos, perícias e fatos que precisam vir a público. De outro, uma população inquieta, cada vez mais informada e menos tolerante a opacidades. No meio disso, um sistema político fragilizado, polarizado e distante de qualquer consenso. Diante desse cenário, surgem perguntas inevitáveis. O que acontece se essas investigações avançarem de forma consistente? Quais seriam os impactos políticos, institucionais e sociais de um aprofundamento das apurações? Como ficará o equilíbrio entre os poderes? Quem tem mais a perder? Como reagirá o judiciário diante de pressões cada vez mais intensas? Embora apenas o tempo possa fornecer respostas definitivas, uma coisa já está clara: a crise está instalada. E, como tantas outras vezes na história brasileira, ela não será solucionada por discursos ou notas oficiais. Haverá consequências. Haverá danos. Haverá aprendizado, ou colapso. O país se encontra diante de um dos momentos mais decisivos das últimas décadas. E o que ocorrer daqui para frente dependerá não apenas do andamento das investigações, mas da capacidade de exigir transparência, da maturidade institucional para reconhecer erros históricos e da disposição da sociedade em não permitir que fatos relevantes continuem sendo empurrados para debaixo do tapete. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.